Responsabilidades dos agentes. Prestar em tempo real. Agora passamos para o modo 10.3, tá? Relacionamento operacional. Quais são as responsabilidades dos agentes? Prestar em tempo real informações aos centros regionais que possam vir a ter influência na rede de operação do ONS, tais como, tá? Então, um operador da onça pintada, em tempo real, tem que comunicar e informar ao CNOS informações tais como ocorrência nas instalações sob sua responsabilidade. Tá? Por exemplo, desligou a DG3, tá? Da UT Onça Pintada, você tem que ligar para lá e comunicar que a máquina foi desligada. Tá? Você tem uma anormalidade de funcionamento do equipamento. Por exemplo, tá? Você tem uma baixa de pressão na TG3 que deverá levar, tá? Uma baixa de pressão na caldeira que deverá levar a uma restrição na geração. Você tem que informar. Tá? Perturbações em equipamento, situação da instalação após a perturbação, bem como informações preliminares sobre sua origem e atuação das proteções. Por exemplo, tá? A TG3 desligou. Tá? Aí você deve informar, tá? Qual a situação. O gerador, por exemplo, o gerador está girando ainda, é um problema simples, você vai poder sincronizar imediatamente essa máquina, você informa, houve uma atuação de uma proteção sobre corrente, tá? E a máquina está girando, nós vamos fazer um novo sincronismo. Tá? E foi causado, segundo informações da Eletro, por um curto-circuito, tá? Com falha de proteção. Tá? Aí você dá essa informação sendo ONS, qual foi a proteção que atuou, alguma informação preliminar. Claro que a informação preliminar você pode corrigir depois, você vai informar a informação que você tem no momento. Tá? Bom, restrições ao atendimento às regras de operação, aos regulamentos internacionais, às rotinas operacionais, aos ajustamentos, instruções, tá? E todos os demais documentos operacionais. Se o ONS faz uma instrução de operação, tá? que solicita que o centro, que o agente, execute uma ação que ele não está capacitado a executar, por exemplo, o ONS solicita que o agente gere uma potência que está dentro da faixa proibitiva da usina, da máquina. Aí você vai ter que informar ela, ó, isso que você está me solicitando eu não posso fazer, porque essa faixa é proibitiva de operação, tá? Como exemplo. Alterações de limites operacionais, tá? Se você tiver algum limite, você faz uma manutenção e tem... você está limitado por algum momento, por algum motivo, ou por uma manutenção, ou por uma condição do equipamento que está apresentando algum problema, e você é obrigado a restringir a operação da sua unidade geradora. Aí você tem que comunicar essa limitação em tempo real, e certamente isso também vai para a programação. Continuando. Restrições ao atendimento ao programa diário de operação, qualquer indisponibilidade não programada de seus equipamentos, toda indisponibilidade de unidade terminal remota, sistema de comunicação, enlace mestre e processador de comunicação. Tá? Quer dizer, se você perder a comunicação, tá? Se você perder a comunicação de dados ou de voz, você tem que comunicar ao ONS. Existe uma lista de contatos, tá? Com telefones, tá? Da sala de controle, que se você perder a comunicação, que eu acho muito difícil, tá? Você comunica ao centro regional, tá? E você perdeu a sua comunicação. Se você perder a unidade terminal remota, tá? Aí você e a sua supervisão, você tem que comunicar ao centro regional que você perdeu, que houve a perda da comunicação. Seguir os valores de proteção definidos pelo ONS, em caso de alteração, informar o ONS. Quer dizer, o valor de proteção vai ser implantado por uma equipe de manutenção, mas se houver alguma alteração nessa proteção, é importante que o ONS seja comunicado sobre isso. Tá? Outras informações que venham interferir na operação da rede de operação. E as ultrapassagens de limites dos equipamentos operacionais. Tá? Então, você
Se houver uma ultrapassagem de limite, você vai comunicar. Requisitos operacionais para centros de operação e instalações da rede de operação. Requisitos para instalações que se relacionam diretamente com o centro do ONS. Então, eu vou focar nesses dados, eu já passei isso aqui, eu vou passar rapidamente. O manual de operação próprio, tá? da instalação, que está definido no submódulo 10.12, mas que é um requisito importante e fiscalizado pela ANEEL. Diagrama unifilar operacional da instalação, disponível em sala de controle. Tá? O manual de operação também tem que ter acesso em sala de controle. Não precisa ser papel, tá? Mas você tem que ter acesso via meio eletrônico a esse manual, tá? Da mesma forma que o diagrama. Eu tenho que ter operadores certificados, equipe de regime turno ininterrupto e dimensionada, recurso de comunicação de voz com o centro do ONS, eventualmente, numa falha, você vai comunicar ao centro do ONS. Você já vai ter, na implantação desse curso, você já vai ter observado os requisitos do submódulo 13.2 e 2.7, tá? 2.7 para supervisão e controle e 13.2 para comunicação. Recurso de telesupervisão da operação e serviços auxiliares testados periodicamente. Tem que guardar esse registro, tá? Porque se você não tiver um serviço auxiliar em condições, tá? Em caso de perda da tua usina, tá? Se seus serviços auxiliares não partirem, você vai perder a telecomunicação, eventualmente você não consegue nem dar partida na máquina. Então, isso é muito importante. O ONS não opera serviço auxiliar, mas exige requisitos para ele. Bom, requisitos operacionais para os centros de operação e instalações da rede de operação. Adicionalmente aos requisitos da instalação que se relaciona com o ONS, eu vou dar aqui uma informação importante, tá? Que eventualmente, numa situação dessa, a onça-puma pode ser procurada pelo ONS, não pelos meios normais, mas através de um outro centro. Para garantir a continuidade de suas atividades, os centros ONS têm redundâncias, sistemas computacionais com robustez. O ONS tem sistemas computacionais e redes de comunicação de padrão internacional. É muito exigente as redes e os sistemas que o ONS exige, tá? Mas existem condições que, eventualmente, eu posso indisponibilizar um centro do ONS. Vou dar um exemplo, tá? Já ocorreu, tá? Invasão, tá? De usinas de grande porte em que o pessoal, tá? Tinha acesso, podia até desligar uma usina. Se uma coisa dessa ocorre num centro que coordena a operação nacional, o risco é muito grande. Então, no caso da invasão de um centro do ONS, impedir os operadores de atuar. Já ocorreu, tá? Um disparo acidental de um sistema de proteção contra incêndio, tá? Que foi substituído, tá? Que usava CO2, o CO2 ele é fatal, tá? Ele é letal, tá? E que tivemos que evacuar uma sala de controle do ONS. Então, para isso, tá? Para situações extremas que possam impossibilitar a atuação do centro do ONS, existe um plano de preservação de sistemas prioritários. Então, por exemplo, no caso da perda do sistema do CNOS, o sistema Sudeste assume o CNOS. Tá? No caso da perda do Sudeste, tá? Um outro centro do ONS vai assumir a operação do Centro-Sudeste. Tá? Eventualmente, o ONS pode até fazer uma operação utilizando recursos de celular, tá? Remotamente, utilizando supervisão remota, tá? Em computadores especializados. Isso nunca ocorreu, tá? Mas pode ocorrer e vocês têm que saber que o ONS tem um plano desse. Tá? No caso, se houvesse um centro de operação da Eldorado, ela teria que ter algum plano de preservação de serviços prioritários. Tá? Agora, regras de pré-operação. Submódulo 10.4, elaboração do programa diário de operação. Bom, o objetivo é atualizar, a partir das informações da operação corrente, a programação básica
para o dia seguinte, feita pelas equipes de programação. Documentar e preparar as equipes de operação para, no dia seguinte, atenderem o que foi estabelecido para as metas energéticas, os requisitos de segurança associados à utilização dos recursos de controle e automatização e a operação de reservatórios. Tá? Então, de forma gráfica, podemos ver que, conforme visto na legenda, que a atualização das informações consideradas na programação diária é uma função tanto do ONS quanto dos agentes. Tá? Que a verificação da programação básica quanto ao atendimento aos limites de segurança sistêmicos e as metas energéticas é uma atividade que o ONS faz. A elaboração do programa diário de operação, tá? Ela é feita pelo ONS com base na programação básica que foi feita, tá? Anteriormente, com as informações anteriormente, tá? Pelo ONS, mas que vai ser consolidado no dia anterior, tá? E os agentes vão atualizar suas informações no dia para que haja uma consolidação e o programa diário seja executado. Tá? E a implantação do programa diário da operação junto aos operadores é uma atividade tanto do ONS quanto dos agentes. Tá? E cumprir o programa também. Tá? Bom, vamos em frente. A programação e a pré-operação, antigamente nós tínhamos uma divisão entre programação e pré-operação, mas devido a uma reorganização do ONS, a própria equipe de programação está fazendo a pré-operação. Tá? E essa programação e pré-operação fecha às 15 horas do dia útil, do último dia útil. Então, quer dizer, até às 15 horas do dia de hoje, a programação está fechada. Tá? Então, teoricamente, em nível de programação, a programação que será distribuída não conterá mais nada que seja solicitado após as 15 horas. Mas, se houver uma urgência ou emergência de algum desligamento, tá? A partir de 15 horas, essa solicitação, essa programação será tratada diretamente entre os operadores e o operador em tempo real. Por exemplo, você identifica, há uma identificação de que a UTE Onça Pintada está com um problema, tá? No fornecimento de cavaco para suas caldeiras e terá que reduzir a sua geração em 24 horas. Tá? Isso ela verificou, sei lá, às 16 horas. Isso é uma ação que a operação em tempo real da UTE Onça Pintada vai conversar com o Centro-Sudeste. Agora, o que consta no PDO? Consta o Programa de Área de Produção Consolidado, informações na programação, tá? A área de programação da UTE Onça Pintada deverá informar previamente a área de programação do ONS, a sua inflexibilidade. O que é inflexibilidade? É a geração que ela vai ter que gerar de qualquer forma. Por exemplo, se ela tem um montante constante de cavaco de madeira que tem que ser queimado, ela vai operar de forma inflexível. Tá? Então, o ONS vai considerar isso aí e vai colocar a geração da UTE Onça Pintada, obedecendo a sua inflexibilidade, gerando o que foi informado. Vai informar a disponibilidade que tem para que o ONS avalie nos seus programas computacionais se a UTE Onça Pintada deve ou não despachar o que está à sua disponibilidade. Então, vamos supor, a usina Onça Pintada, através da sua programação, informou que a UTE Onça Pintada vai ter uma inflexibilidade de 20 megawatts, mas que tem uma disponibilidade de 50 megawatts. Então, o ONS vai despachar 20 megawatts por inflexibilidade e vai avaliar se ela vai gerar ou não os 30 megawatts que estão disponíveis, segundo a informação da UTE Onça Pintada. Se a usina está disponível em
50 megawatts e ela tem 30 disponível ou não para gerar, o ONS vai definir. O ONS pode chegar e definir que ela vai gerar 10 megawatts. Então, a usina onça pintada vai ter uma disponibilidade de 50, gerar 20 por inflexibilidade e 10 por despacho de geração. Tá? O programa diário de intervenções consolidado, obedecendo-se aos prazos, a área de programação da UTE Onça Pintada vai solicitar as intervenções à área de programação programação elétrica do ONS, inclusive o próprio teste para a energização da UTE Onça Pintada serão solicitados através do programa diário de intervenções, que vai ser consolidado na véspera. Tá? Quer dizer, o PDI é o Programa Diário de Intervenções, ele vem da programação, e o PDI-C é o Programa Diário de Intervenções Consolidado, que é consolidado no dia anterior. Tá? Eu tenho também, existe também o Programa Diário de Carga em Frequência, que é mais para as usinas sob CAG. Eu tenho existe também o Programa Diário de Defluências Consolidado, que é para usinas. As informações meteorológicas são importantes para queimadas, para operação hidráulica. Tá? É importante as informações meteorológicas também para tempestades e as recomendações de diretrizes eletroenergéticas consolidadas, que dá quais são os procedimentos que o centro do ONS vai tomar em função, por exemplo, de uma perda de geração. Quais são as máquinas prioritárias para serem consolidadas, as transferências entre regiões e por aí vai. Tá? Isso também é consolidado no dia anterior da operação. Quais são as responsabilidades dos agentes de geração? Solicitar as intervenções ao ONS em conformidade com o estabelecido no módulo 6 e módulo 22, informar ao centro regional os dados sobre intervenções de urgência de instalações fora da rede de operação que impõem restrições aos limites da usina da rede de operação. Por exemplo, tá? Se a Eletro informar que vai indisponibilizar a SE Eldorado, claro que isso é uma intervenção que vai interferir na geração da UTE Onça Pintada. Então, se a Eletro informar ou solicitar uma intervenção, tá, isso tem que ser passado para o ONS, porque o ONS não vai poder contar com essa geração. Tá? Por exemplo, se as linhas da CETEP, tá, que saem da SE Eldorado, tá, se desligarem e ocasionarem a necessidade de restrição da usina, tá, vocês vão ter que também informar, tá, que há uma restrição à geração da usina. Isso é uma coisa muito importante para vocês. Tá? E também sobre as intervenções, tá, de urgência, que depois vamos ver. Fornecer ao Centro Regional informações sobre as solicitações de intervenções no ponto de medição da unidade geradoras, conectados ao CAG, e de intervenções do dispositivo de controle de CAG para serem considerados no PDF. Isso não tem impacto para vocês. Tá? Responsabilidades do agente: informar o COR as alterações previstas na disponibilidade de geração. Por exemplo, se na programação inicial você está propondo 50 megawatts, tá? E você tem alguma restrição, tá, no dia anterior, você vai informar, tá, que não vai mais poder dar os 50 megawatts. Ou se você tinha 30 de disponibilidade e passou a ter uma disponibilidade de 50, você informa para que o programa diário de produção consolidado incorpore essa informação. Alterar sua programação de intervenção, de produção e defluência, tá, em equipamentos relacionados ao CE, quando solicitado em comum acordo com o CAG. Tá? Quer dizer, caso você tenha uma intervenção na sua unidade geradora, tá, mas haja
uma perda significativa de geração do sistema, o ONS pode pedir para você, pode cancelar ou alterar o início de uma programação sua, tá? Ou restringir ou aumentar uma produção de uma unidade sua, tá? Alterando a programação que vinha antes. Tá? Fornecer ao ONS, quando solicitadas, informações complementares das intervenções cadastradas. Bom, no manual de procedimento da operação, tá, existem as regras gerais que são subdivididas entre execução de intervenção, controle da geração, que é uma atividade importante para a certificação da UTE onça pintada, mas nós vamos apresentar no módulo 6, porque é aderente com a instrução de operação da geração. Então, para um melhor encadeamento da explanação, o módulo 6 vai ser dado junto com a instrução de operação de controle de geração. Controle de transmissão, operação hidráulica de reservatórios, operação em contingência, gerenciamento da carga, recomposição da rede após perturbação e operação das instalações da rede de operação. Execução de intervenção é uma atividade importante para vocês. O controle da geração também. Controle da transmissão, nós vamos fazer aqui uma breve apresentação para vocês terem um conhecimento básico, tá, de como isso é realizado. Nós não precisamos entrar em detalhes, porque é uma execução da transmissão. A operação hidráulica de reservatórios da mesma forma. A operação em contingência é significativo também para os operadores da UTE onça pintada. Tá? Apesar de que a gente tem que ter consciência que nós estamos tratando de uma unidade geradora. Então, quer dizer, e que a usina não tem impacto na rede de operação. Ela é despachada descentralizadamente devido a ela ter o CVU declarado. Tá? Então, o conjunto de procedimentos, tá, estão muito mais ligados à operação, ao despacho de geração, do que muitas questões elétricas, que essas questões elétricas estão muito ligadas à conexão com a ENCE Eldorado, tá, e através do acordo operativo e do relacionamento com a Electro, que vocês vão ter as informações para a operação elétrica da área. O gerenciamento da carga não cabe a vocês. A recomposição da rede de operação após perturbação, nós vamos dar um vislumbre um pouco mais profundo sobre isso, sem grandes aprofundamentos, porque eventualmente vocês podem ter que vir a participar disso, mas aí terá uma instrução de operação de recomposição, tá, para essa situação. Tá? Operação das instalações da rede de operação, tá, que é uma síntese do que é feito, do que já é tratado nos outros módulos, tá? Para facilitar o entendimento da operação do que é necessário pela operação das instalações.